Paz do Senhor, mulherada de Deus. Estou muito feliz com a presença de todas vocês aqui. Sejam todas bem-vindas em Cristo Jesus a mais um Encof 2021. E a pergunta é: quem é você na mão do oleiro? Eu já inicio falando, se você está aqui nessa noite, não é por acaso, porque a Bíblia diz que são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós tivemos bastante inscrições, né? Algumas ficaram pelo meio do caminho, desistiram. Outras, nos 5 minutos do segundo tempo, falou, ainda tem uma... E a vaga apareceu. Então, se você está aqui hoje, foi porque o oleiro, ele te trouxe até a casa. Você está pronto para ser moldado pelo oleiro Jesus? Amém? Aleluias. Desde já, apesar do meu esposo não estar aqui, né? Eu gostaria de agradecer pela vida dele, porque não seria eu que ia ministrar. Sempre convida alguém de longe. E ele disse para mim, você vai ministrar. Eu falei, quê? Mas a Bíblia diz que ele é o anjo da igreja. E o Senhor fala através da vida dele. Então, imediatamente eu recebi o chamado e aqui estou. Muito feliz, né? Por essa grande oportunidade. Em primeiro lugar, né? Nós precisamos dar graças ao Senhor. Porque antes de vocês entrarem por essas portas, a presença dele já está. E você pode aplaudir a Jesus por isso? A presença dele já estava aqui, a atmosfera ela já foi mudada. Você não é convidado, o Senhor não é convidado neste lugar, não. Não é ele o convidado, vocês são as convidadas, porque ele é o rei e ele é o dono dessa festa. Por isso eu quero te convidar, abra o seu coração e deixa o oleiro modelar a sua vida através da palavra. Amém? Vamos lá então, abra comigo, quem trouxe Bíblia, né? Jeremias capítulo 18, nossos irmãos também vão nos ajudar na tela. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 4. Enquanto eles estão se organizando, durante toda a preparação para esse Encof, nós tivemos a oportunidade de estar perto de um oleiro, mas ainda Joyce, né? Porque ela teve todo o contato e tudo que o oleiro falava, ela trazia para mim. E teve uma coisa que quando ela falou, me chamou bastante atenção. Porque esses vasinhos que estão na mesa, eles foram feitos por um oleiro. Esse aqui também. Mas aí você fala, esse é tão pequenininho, né? E tem uns que tá tortinho, queimadinho, outros é mais gordinho, né? E quando nós estávamos pesquisando preço, né? Aquela correria louca do Encof, né? E a Joyce me apresentou esse vaso que está na mesa e esse aqui. Eu falei, provavelmente aquele ali é mais caro do que esse aqui. E ela disse que o olheiro falou para ela, não é isso. O vaso, o preço dele não é pelo tamanho, mas sim pelo processo que ele passa para se tornar um vaso.
esse vasinho que está na mesa de vocês, ele é apenas colocado numa forma. E todos saem igual, do mesmo jeito. Mas esse aqui, vocês vão ganhar no final uma lembrancinha. Ele é modelado pela mão do oleiro, um por um, e com os dedos. Então você imagina, a gente tem aqui 84, 85, que no final foi uma correria, tem vaga para mim, me encaixa aí, né? Você imagina, ele modelou um por um. E algumas de vocês vão pegar uns vasinhos mais gordinhos, outros mais fininhos, outros mais queimadinhos, mas todos eles foram moldados pela mão de um oleiro. Então veja que o valor do vaso não está no tamanho, não está na aparência, está no processo que ele passa para se tornar um vaso. Jesus disse, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não vê o exterior, mas ele vê o interior. Então nós tivemos o privilégio de ter essa aula, né, do oleiro, porque todo o vaso passou pelo um processo. Amém? Então vamos lá, sem delongas, né? Jeremias capítulo 18, eu vou ler ali na tela com vocês. E esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Pode passar. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vamos parar por aí. Eu quero falar com vocês a respeito de 4 processos que um barro passa na mão do oleiro antes de se tornar um vaso. Mas antes de eu falar desses processos, todo mundo sabe que para um oleiro ter um vaso nas suas mãos, ele precisa de matéria-prima, certo? E um oleiro, ele não consegue comprar um barro num supermercado, muito menos numa farmácia. O oleiro, para conseguir um barro, ele precisa ir até um brejo, certo? Aonde há muita lama, aonde há muita sujeira, e o oleiro então vai lá naquele brejo e escolhe um barro, tira e leva para a casa dele, que se chama casa do oleiro, certo? Então, minhas queridas irmãs, muitas das vezes, e eu acredito que você já pegou, não foi diferente comigo e com você que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estavam de Deus. Mas, através de Jesus, que morreu por nós e olhou para as nossas vidas, a qual não valia nada. Você imagina um barro no meio da lama e alguém pegar aquele barro e falar assim: faz sair um vaso aqui. Então foi mais ou menos assim que Jesus chegou na nossa vida. Você não valia nada. O único salário para a sua vida era a morte, e a morte eterna. Talvez ninguém dava nada para você lá fora, mas existe um Jesus que foi até uma cruz e morreu por mim e por você, e te trouxe até a casa dele.
Então você pode virar para a irmã aí que está do teu lado e dizer: seja bem-vinda na casa do olheiro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então você que já está aqui, já entendeu que você não teria nenhum valor se Cristo não olhasse para você. Então você já entendeu que não é você, é Ele através da sua vida. E às vezes eu fico me perguntando: Jesus, como assim? Porque eu estava lá no mundo, Deus, e muitas pessoas nem me conheciam, nem davam nada por mim. E o Senhor foi lá e me tirou do mundo e olhou para mim sem nada para oferecer, porque eu não tinha nada para oferecer para Jesus. Eu só tinha um coração duro, uma vida amargurada. Eu não tinha nada de bom para entregar para o olheiro que era Jesus. Nada, nada. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha uma família estruturada, eu não tinha uma boa fama, mas Jesus olhou para mim assim, desse jeito, sem ter nada para dar, e falou: vou fazer de você um vaso, e um vaso de glória. Então não sou eu, mas é Ele que vive em mim. Então isso é o processo. E agora nós vamos iniciar como que esse barro, ele passa por esse processo na mão do olheiro. Porque ninguém se torna vaso da noite para o dia. Não aparece um vaso assim, não está lá: ai, peraí, deixa eu fazer um vaso. Não, isso não acontece. O vaso, ele precisa de processos. Alguns suportam o processo, outros vão embora e não aguentam. Mas eu acredito, se você chegou até aqui, é porque você já está no processo do olheiro, amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bom, o primeiro processo que nós vamos falar hoje, nessa noite, é que quando o olheiro, ele pega o barro e traz para a casa dele, a primeira coisa, você pode fazer essa pesquisa, ele pega aquele barro e coloca aquele barro num canto e deixa ali, sabe, esquecido, fica ali por um tempo. Aí você me pergunta: mas por quê? Por que o olheiro faz isso? Porque ele tira o barro e já não começa a trabalhar com ele? Não, ele sabe o que faz, porque ele é o olheiro. Então ele pega o barro e coloca no canto. Para quê? Para o barro murchar. Porque quando o barro chega, ele chega muito molhado, cheio de impureza, cheio de sujeira. Então deixa o barro ali no canto, esquece. Aquele que talvez ajuda o olheiro a trabalhar e diz: esse barro aqui já pode jogar fora porque está aqui tanto tempo. Não, nesse aí você não toca, porque é meu, é barro meu. Ele está aí porque ele está num processo. E talvez alguém chegou aqui nessa noite falando assim: ah, Senhor, mas eu já estou tanto tempo na igreja, o pastor não me dá oportunidade. A irmã que chegou agora já está até dançando aqui com a Carol. E eu não estou aqui, Senhor. O Senhor não está me vendo? Como assim, Deus? Será que o pastor não gosta de mim? Será que alguém tem alguma coisa contra mim? Não. É o olheiro te deixando de molho, te deixando no canto, te deixando murchar, para que você entenda que não é você, mas é Ele através de você. Então, não se preocupe quando você ficar no canto, porque na hora certa, o olheiro vai te pegar e vai te colocar num outro processo. Aí vem a pergunta:
para que, Senhor, aquele olheiro, para que aquele olheiro pega aquele barro tão sujo e coloca no canto? Porque ele sabe o que faz. E ele chama e ele também capacita. Então, depois que aquele barro, ele está ali no processo já, alguns demoram um pouquinho, viu? Fica lá no canto, murchando, sabe? Sabe aquela pessoa que chega assim na igreja e fala: não, não pode. Como? Eu tenho faculdade, eu fiz curso, eu fiz não sei o quê. Como assim? Aquela irmã chegou aqui, nem curso de teologia tem, já está fazendo alguma coisa, sabe? Esse ainda está no cantinho, murchando. Porque quando ele perder isso, começa o segundo processo. Fala para mim, comigo, segundo processo. O segundo processo. Eu vou pedir para colocar aí na tela, Romanos capítulo 8, verso 36. Antes do segundo processo, entenda essa palavra. Como está escrito: por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinado ao matador. Romanos 8, 36, certo? 36. Aí. É esse mesmo, 36. Coloca o 37 agora. Mais um, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, tudo o que o barro passa, todas as coisas que o barro passa, que você passa, se você aguentar até o fim, você vai sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então vamos lá, segundo processo. Quando o barro está mais ou menos bom, ele deu uma murchadinha, o que o olheiro faz? Ele pega o barro e começa a amassar. E ele vai amassando, amassando, amassando. E não sendo suficiente, o que ele faz? Ele pisa, pisa, pisa. E você fala: meu Deus, quanta humilhação, Senhor. Eu não estou aguentando isso mais. Como assim, Deus? Como assim, Senhor? É o olheiro moldando o barro. Você sabia que vai haver momentos que Deus vai permitir pessoas pisarem em você? Vai haver momentos que Deus vai permitir pessoas te humilhar. Sabe por que isso? É o olheiro te pisando. É o olheiro te apertando. Então, Deus, o olheiro, ele vai usar pessoas. Sabe quando o marido fala assim para a mulher: mulher, não faz isso, não fala desse jeito, não é dessa maneira. Quantas vezes eu ouvi isso, Senhor? Aí você vira para o marido: está repreendido em nome de Jesus, sai dele, não é de Deus essas palavras. Sabe essa coisa meio assim? Que quando a pessoa começa a te humilhar, você fala: esse aí é o enviado do cão, ele não veio de Deus. Como assim? Eu não estou me sentindo bem com esse negócio. Mas é o olheiro, e ele está te pisando. Por quê? Porque ele tem que tirar as impurezas, ele tem que tirar o orgulho, ele tem que tirar a vaidade, ele tem que tirar o eu posso, eu quero, eu sou, é da minha maneira. Mas para isso ele precisa usar pessoas, e às vezes ele vai usar quem está próximo de você. Sabe aquela amiga do trabalho que te cutuca e fala: tá errado esse negócio aí. Não, mas como? Tá errado.
A Bíblia fala que é assim. Não, mas essa irmã está pegando no meu pé até aqui. É o olheiro te modelando. Sabe o marido, quando ele fica ali constantemente? Beth, você precisa mudar nisso. Não, você quando casou comigo, eu era assim. Beth, mas precisa mudar. Sabe aquele crente Gabriela? Eu cresci assim, nasci assim, sempre Gabriela. Então, tem esse tipo de crente. Ele acha que ele é o bam. Ele não precisa ser mudado. Mas se ele entra na casa do olheiro, ele não tem escolha. Por quê? Porque o olheiro vai amassar. Ele vai pisar. E você vai ter que suportar. Porque se você for um barro que vai servir para alguma coisa, você vai aguentar. Então, quando seu marido falar assim, bem, faz assim, né? Você não repreende ele em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça do lar. Ele é o sacerdote. É difícil, né? Vocês imaginam para mim como mulher, no culto de mulheres, Deus falar assim, é isso aí que você vai falar para elas. Sejam submissas à voz do marido. É difícil. Mas a palavra do Senhor diz que quem modela a nossa vida é o olheiro. Então, às vezes, o olheiro vai usar o marido e você tem que ouvir e escutar. Às vezes você vai ficar de cara feia, igual parece que a Jéssica está ali, né? Fechadinha. Mas não importa, pode fazer cara feia, pode chorar, pode gritar, não importa. Se você aceitar o processo, glória a Jesus. Então, se você está passando por um processo de humilhação, se você está se sentindo pisado por alguém, pare e comece a pensar, será que não é o olheiro trabalhando na minha vida? Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 8, e nós vamos ler o verso 2. Achou aí? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu a todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Mais um. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês, não a ele, mas a vocês, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Volta no primeiro versículo para mim e deixe na tela, por favor. Quem foi que conduziu o povo ao deserto? Deus. E ali ficaram por 40 anos. Para quê? Para humilhá-los, para colocá-los à prova, para ver o que eles tinham dentro do coração. Então, quando você está sendo humilhado, quando você está sendo pisado, seja onde for, meu irmão, irmã, hoje eu posso falar irmã, né? Seja onde for, seja dentro da sua casa, seja no seu serviço, seja dentro da igreja, aguenta o processo, porque não é o pastor que está te modelando, não é a amiga do trabalho que está te modelando. A Bíblia diz que é o olheiro que está modelando você. Então você passa pelo processo da pisagem, da humilhação. Ah, Senhor, mas não precisava disso.
Precisa. Porque para se tornar um vaso caro, precisa dos processos. Amém? Então isso é muito importante você entender. Deixa eu me achar aqui. Achei. Então o olheiro começa a pisar no barro, né? E às vezes começa, quando você pisa, quando você coloca a mão no barro e vai amassando, começa a sair algumas impurezas, sabe? O olheiro começa a tirar o orgulho, porque você começa a ser amassado. O olheiro começa a tirar a vaidade. O olheiro começa a tirar o ódio. Não é assim, é um processo. O olheiro tira o feminismo. Uma vez eu ouvi uma pregação e uma irmã, ela ministrava, e ela disse o quanto que ela se sentiu feliz em servir um prato de comida para o marido dela, né? O marido estava sentado, ela foi lá, meu bem, você quer que eu arrumo? Quero. Ela foi lá, arrumou com tanto carinho, com tanto zelo, e deu na mão do marido. Acabando o culto, uma mocinha que estava bem no canto falou assim: vem aqui, irmã, eu não concordo com o que você disse. Como assim? A mulher tem que arrumar o prato do marido. Hoje é uma nova geração, nós somos independentes, nós não precisamos mais disso. O homem tem que ajudar em casa, o homem tem que ficar em casa para cuidar da criança, a mulher pode trabalhar. Mesmo que o neném tenha acabado de nascer, não precisa a mulher ficar. O homem pode ficar. Aí, essa pregadora falou assim: interessante isso que você falou. Mas então por que Deus deu os seios para a mulher amamentar e não deu para o homem? E ela não soube responder. Então, tem coisas que tem em você que foi Deus que colocou em você com um processo. E hoje nós estamos vendo mulheres querendo ser homens, sabe? Peitando, eu vou. Deus não te fez para isso. Deus, Ele te fez com uma sensibilidade, com um propósito. Claro que eu não estou falando aqui que você não deve trabalhar, mas você nunca pode perder a importância de você dentro do seu lar. Tem coisas que Deus chamou você para fazer. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, minha querida irmã, valorize aquilo que o Senhor te deu. Não queira ser o homem da sua casa. Não queira tomar a frente das coisas. Sabe, uma vez eu vi acho que foi a Cris que mandou para mim um áudio, né, Cris? De uma moça ministrando. E ela falou que ela, sempre muito bruta, né? Quase não se identifica muito com a Fernanda. Meia brutona. Então, quando eles chegavam na igreja, o casal, ela abria a porta do carro, saía, e o marido saía, eles iam para a igreja, até que Deus falou para ela: você precisa ser mais feminina, né? Deixa que o seu marido abra a porta do carro para você. E ela é meio inquieta assim, sabe? Aí ela falou: tá bom, Senhor, se o Senhor está falando, eu vou fazer. Então, chegaram normalmente no culto na igreja, né? O marido saiu, abriu a porta do carro, apertou o alarme, pipi, e foi embora. Quando ele olhou, cadê a mulher? A mulher dentro do carro, com o carro trancado. E ela assim. Ou seja, abre a porta, né? Aí ele foi lá, abriu a porta. O que você está fazendo aí? E ela sai: obrigado, meu amor. E saiu, né? A vontade dela talvez é: seu bruto, você não está vendo que você precisa abrir a porta para mim? Eu sou feminina. Não, ela manteve firme, né?
Por quê? Porque muitas das vezes a gente toma atitudes que não é para ser tomada. Nós fomos criadas para ser cuidada. E às vezes Deus coloca um esposo, ou vai colocar ainda, né? Não seja o homem do seu lar. Deixa cada um na sua posição. Amém? Então você passou pelo processo da pisagem, da humilhação. Agora nós vamos entrar no terceiro processo. Você pode falar comigo? Terceiro processo. Vai para a roda do olheiro. Isso aí. Para quê? Para ser moldado. Então, depois de você ter sido colocado no canto, o Senhor ter tirado todo aquele gás, toda aquela euforia, todo aquele eu posso. Depois dele ter te pisado, te humilhado, ainda barro, e ele te coloca na roda do olheiro. Olha que coisa interessante. E na roda do olheiro se começa a formar um vaso. E não é você que vai decidir a forma do vaso, mas o olheiro que está com as mãos em você. Sabe aquela pessoa que fala assim: Senhor, pode trabalhar em mim, faz o que o Senhor quiser, mas aqui o Senhor não mexe. Aqui, Deus, não tem como o Senhor colocar a sua mão. Mas o negócio é que você aceitou e você está na roda. Então o olheiro começa a trabalhar de dentro para fora e começa a te modelar, não da forma que você quer, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer fazer na sua vida. E começa-se o processo de dentro para fora. E Ele vai tocando, e Ele vai tirando, e Ele vai purificando. Isso aqui não serve mais para ela, isso aqui ela vai ter que tirar. E começa-se o processo, e Ele vai trabalhando, 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 trabalhando. Precisa ir para a roda. Sabe aquele crente que diz: Senhor, até aqui eu consigo, mas se tocar no meu filho, eu viro uma leoa. Senhor, eu sou crente até aqui, mas se falar que o meu marido é bonito, Senhor, o negócio vai esquentar. Aí Deus fala: opa, quem é o olheiro? Sou eu. Então fica aí, barro, porque eu estou te modelando. Então Ele começa a te modelar de dentro para fora. E eu queria que colocasse aí na tela 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Achou? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe, queridas, tem coisas que a gente quer fazer, tem até o desejo de mudar. Tem vezes que você acorda assim, uma mãe, você acorda assim, hoje você é uma mãe boazinha, igual daquele dinossauro do Toy Story, né? Aquele dinossauro bonzinho, e você fala: eu não vou gritar com meu filho, hoje se ele fazer alguma pirraça, eu não vou gritar para os vizinhos escutar, eu vou ter domínio próprio. E você começa o seu dia assim: não, eu vou conseguir. No final do dia você está igual aquele dinossauro Rex do Jurassic Park, né?
que soltando faísca para tudo quanto é lado. Aí você se frustra, por quê? Porque sozinha você não vai conseguir mudar. Você pode ter uma boa intenção, Senhor, eu quero fazer, mas você não vai conseguir. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa da ajuda do olheiro. Então não se preocupe se talvez você se frustrou em algumas tentativas, porque quem vai te modelar de dentro para fora é o olheiro Jesus. É Ele que está com as mãos sobre você. Então, não é você, é Ele em você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu coloquei aqui também porque eu achei interessante. Mateus capítulo 23, verso 25. Porque nós estamos falando muito de aparência, né? E que Deus, Ele começa a trabalhar de dentro para fora. E automaticamente as pessoas olham o externo, mas Deus olha o interior. E a Bíblia diz assim: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Próximo. Fariseus, cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então o segredo do barro na mão do olheiro, quando ele está na roda e Deus está trabalhando de dentro para fora, não é o exterior. Você pode ter comprado o vestido mais caro para esse encofe. Você pode ter gastado horrores pagando alguém para maquiar você. Mas se Jesus não brilhar na sua vida, ninguém vai te ver. Você precisa de Jesus. Sabe aquela pessoa que ela se preocupa muito com a aparência? Ai, tem que estar tudo certinho, bonitinho. O anel precisa estar combinando com a roupa. E coisa de mulher, né? E que cor que vai ser o encofe. Ela se preocupa muito com a aparência, mas quando você chega perto dela, é uma pessoa rancorosa, triste, está sempre dando uma patada em alguém, sabe? É como esse versículo que a gente leu. Por fora é muito bonito, mas por dentro está sujo. Então o olheiro, nessa noite, você que está aqui na casa dele, ele quer falar para você: filha, não se preocupe tanto com o exterior, sabe? Não se concentre só nisso, mas se concentre em ser bonito por dentro. Você conhece aquela pessoa que você não tem vontade de sair de perto dela, porque quando você senta do lado dela, ela fala tanta coisa positiva, tanta coisa abençoada, ela profetiza na sua vida, sabe? E ela tem uma beleza interna tão linda. Mas é tão ruim quando você senta perto de uma pessoa e ela só reclama, murmura, questiona, sabe? Ela reclama que o cachorro latiu 3 vezes, ela reclama que o vizinho bateu no portão, e ela está sempre queixosa. Essa é uma pessoa que ela está preocupada com o exterior. Mas o olheiro, ele trabalha de dentro para fora. Então o Senhor, Ele quer te modelar para que você entenda que não é aparência. Ele não te escolheu pela aparência. Veja que o barro estava lá no meio da lama. Não é a sua faculdade, não é o seu diploma, não. Ele olhou em você, porque Ele viu algo de bom. Por quê? Porque alguém pagou um preço muito caro pela sua vida. Então você passa pelo primeiro processo, fica de molho no canto, você é amassada e humilhada, você vai para a roda, e então você vai para o quarto processo.
Vai apertar aí, hein? Qual é o quarto processo? O quarto processo é a fornalha. Depois do vaso bonito, moldado, do jeitinho que o olheiro projetou, ele pega o vaso e joga no fogo. Pá! E ali fica. Por um período. Sabe aquela luta que você fala: Deus, eu não vou aguentar mais, Senhor. Está doendo, Jesus. Até quando, Senhor? O Senhor não está me vendo? Que prova é essa? Sabe quando você pensa que está sozinho, está andando sozinho, e que parece que ninguém está te vendo, e a luta está tão intensa, que você chega a pedir a morte, que você acha que não tem mais solução para aquela situação que você está passando? É o olheiro te levando para o fogo. Mas tem um segredo. Quando você entende que você está na prova, que você está sendo modelada pelo Senhor, que você está passando no fogo, que você não murmura, que você não reclama, que você não questiona, a Bíblia diz que então entra o quarto homem na fornalha, porque quando você está na prova, você não está sozinha, Jesus está com você. E aí o rei pergunta: Senhor, como assim? A gente não colocou 3 dentro da fornalha? Sim, colocamos 3, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu olhei e tem 4 lá dentro, e eles estão passeando no meio do fogo. E é assim que Jesus faz com o vaso na olaria. Ele te coloca num processo, ele te coloca na prova, mas ele diz: eis que eu vou adiante de você. Não temas, não se espante, porque eu sou o Senhor que te tomo pela mão e te coloco de pé. Esse é o olheiro. Ele não te deixa no fogo sozinho. Ele não te deixa abandonado no canto. Ele não te deixa na roda girando. Não, ele tem um processo em cada detalhe. E quando você consegue sair do fogo, você não saiu rachado, você saiu aquele vaso lindo, talvez um pouquinho queimado, ou um pouquinho, gordinho ou magrinho, não importa, o que importa é que você saiu do fogo. E aí, o que acontece? O olheiro vai lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O olheiro vai lá, pega um pincel e escreve o nome dele no vaso e marca o vaso, e ele diz assim: esse vaso fui eu que fiz, é meu, o que está nele é meu, porque dele, por ele são todas as coisas. Então o vaso entende que a glória é de Jesus, que se não fosse Jesus na vida dele, ele não seria um vaso. Ei, minha irmã, aguenta firme, aguenta a humilhação, aguenta as pisadas, aguenta a prova, porque depois que você passar por todo esse processo, o Senhor te coloca em destaque. E aí você foi tão pisado que você fala: Deus, eu não merecia, mas o Senhor me amou e me trouxe até aqui. Eu vou ser mais prática. Eu queria convidar a dona Lena aqui. Vem aqui, minha irmã. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, tudo está no teu controle. Quando o olheiro ele sai do fogo e ele é marcado e coloca o nome dele,
porque é meu. Ele não precisa brilhar. Ele não precisa se apresentar. As pessoas começam a olhar e falam: é diferente. Tem perfume. Não é qualquer perfume. É Jesus. Mas como assim? Como que você aguentou? Quantas noites orando pelo marido? Quantas noites orando pelo filho? E o filho lá, o filho cá, nas esquinas, e o marido não vou na igreja, e ela lá, no fogo. Senhor, está doendo. Senhor, não vou aguentar. E ela lá, Senhor, me dá força. E não desistiu, e continuou. Aí o Senhor pega e fala assim: é possível. Porque hoje o marido está na igreja, servindo a Deus com ela. E o filho faz parte do ministério desta igreja. Então, Deus, Ele é Deus. E Ele está no controle da sua vida. Ele que te pega, Ele que te molda, Ele que te joga no fogo, Ele que te coloca na roda, Ele que sabe o que quer para você. Não queira direcionar o olheiro, apenas o glorifique, porque aí, sabe que a sua vida vira um testemunho de que Jesus, Ele vive, Ele reina e Ele é poderoso. Aleluias. Fique de pé, minhas irmãs. Nós vamos orar, porque talvez tem mulheres aqui hoje, nessa noite, que o fogo está quente, a prova está dolorida, e você está falando: Jesus, eu não vou aguentar. Mas o Senhor manda te dizer assim: ei, eu não dou prova para filho meu que ele não possa suportar. Eu estou no controle. E se você está passando por isso, é porque eu estou te modelando. Oh, Jesus poderoso. Senhor, aleluia. Soberano Deus, Pai maravilhoso, Pai querido, nós queremos, Senhor, te louvar, te bendizer o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda adoração e todo louvor. Pai querido, eu te agradeço, Pai, por este momento tão precioso na tua presença, por cada uma dessas mulheres, Pai, que aqui estão, por cada vida aqui presente, Senhor. Oh, Senhor, tu és o oleiro, Senhor, e o Senhor vai moldar cada um conforme a tua vontade. Senhor amado, Senhor bendito, faz esse teu querer, Senhor, nesta noite. Oh, Jesus querido, Jesus amado, grande é o teu poder, a tua presença neste lugar, Senhor. Oh, Deus querido, eu deixo nas tuas mãos cada uma das tuas filhas. Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de cada um, Pai. Cada um diferente, meu Deus, porque o Senhor sabe como fazer. Porque é a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Grandes coisas o Senhor falou nesta noite, Pai. Senhor, abençoe cada uma dessas mulheres. Abençoa a família de cada um, ó Senhor. Os seus esposos, Senhor amado, faz de cada uma mulher sábia, Senhor, na tua presença. Porque, Senhor, a mulher é, Senhor, sábia, é aquela que o Senhor escolhe, é aquela que faz a mulher prudente, soberano Deus. Faça, Senhor, dessas mulheres, mulheres sábias, mulheres prudentes, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de cada uma de nós, Pai. E por isso estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Toda honra, toda glória, toda adoração a ti, Senhor. Porque essa festa é para ti, Senhor. É agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai.
Por isso estamos aqui, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Isso, aplauda Jesus! Aplauda Jesus! Quem aqui está disposta a estar sendo modelada pelo oleiro? Aguenta aí, minha irmã! A vitória vai chegar! O oleiro está de olho em você! Você não está esquecida! Há tempo determinado para todo propósito abaixo do céu! Jesus é poderoso! Bom, se vocês deixarem eu falar, eu acho que eu me empolguei um pouquinho, acho que eu posso pregar até mais umas 2 horas, né? Você não vai deixar? Meia-noite? Terminei.